muitas pessoas não sabem, mas existe realmente um time para gerenciar a carreira de um influencer, de um De artista, qualquer pessoa pública. de qualquer pessoa. E nisso, a gestão de crise é eu acho que é fundamental. Porque não importa se você teve uma fala problemática hoje ou há 10 anos. A partir do momento que ela está Sendo resgatada. publicada, ela pode ser resgatada a qualquer momento. Você pode ser cancelado hoje por uma O coisa que caso do você O falou. caso do Cocelo, né, que fez uma postagem no Twitter muitos anos atrás, foi parar na justiça, acho que ainda tá sendo julgado, ou foi julgado, fez zero acordo, não sei. E quem conhece o Cocelo sabe que ele é um amor de pessoa, que não tem nada a ver, enfim. E as pessoas mudam, elas podem ter algum posicionamento errado. E não, e foi frases estruturais, erradas sim, mas assim, não é uma pessoa que você sabe que tá no erro e continua no erro, né? A gente vê no documentário das Paquitas e da Xuxa que tem gente que não muda, né? Olha, quando saiu o documentário da Xuxa e da Marlene, já que você entrou nesse assunto, eu confesso que eu fui um pouco pro lado da Marlene. Eu falei, pô, mas ela concordava, assim como muita gente na época falou, ela concordava com isso, ela sabia o preço e tudo mais, na época era diferente. Quando saiu o documentário das Paquitas, eu já fiquei, epa, peraí, já. Epa. Epa! Era daquele jeito mesmo naquela época? Olha, Você já eu era passou. criança nos anos 80, eu sou mega fã de Xuxa, né? Tenho também, a minha única crítica a Xuxa é a questão com a Adriana Galisteu. Mas, eu acho o seguinte, eu entendo muito que eu acho que por ser um programa feminino, um programa por mulheres, dirigido por mulheres, roteirizado por mulheres, apresentado por mulher, realmente devia ter uma pressão muito grande, porque a Xuxa era maior que a Globo, Uhum. né? A Xuxa ainda é, se você pensar em número, a Xuxa ainda é a maior artista do Brasil. Anitta que chore. Se ela acha que ela tem carreira internacional. Então, a Xuxa ainda é uma das maiores, por isso que ela, mesmo fora do ar, reverbera tanto. Por isso que o documentário dela é o mais visto da plataforma, né? Então, o que eu penso? Que ela perdeu a mão com o poder, com o tempo. Né? Porque você. A Xuxa ou a A Marlene? Marlene, porque assim, mais que a Xuxa, que nem ela fala, eu era uma adulta. Gente, ser adulto nos anos 80 é muito diferente de ser adulto hoje. As informações, né, a gente não se falava em saúde mental, não se falava em Toxicidade. toxicidade, não se falava de nada disso. Né? Tudo era muito mais velado, muito mais não dito. E quando era dito, E mais normalizado também, mais né? normalizado. Então, assim, só que você via que tinha aí para mim ficou muito claro essa sede de poder no documentário da Xuxa, quando ela vai fazer os programas dos Estados Unidos e ela não era lá diretora, e aí teve a Paquita Negra, aí ela fez pra Xuxa voltar pro Brasil e não e deixar o Good Morning America, que é tipo um programaço nos Estados Unidos, ela não dá entrevista. Então, por exemplo, tudo por quê? Porque ela não era diretora. Ela não teria o comando. Uma questão de controle, É uma você questão do acha? controle, tanto que, né, ela não é o controle do programa, ela é o controle da vida, de tudo, né? Então, quando só a Xuxa entra na maternidade, que traz a maturidade também, que ela percebe tudo e termina a amizade. Ah, mas se não fosse a Marlene, a Xuxa não seria o que é. Qual é outro case de sucesso da Marlene? Ela já foi na Band, ela já foi para o SBT, já foi para a Rede TV, e a Xuxa mal bem tá aí, entendeu? Não pode ter feito o mesmo sucesso, nos mesmos números, mas também a gente tem em outras épocas, a televisão não dá o mesmo sucesso. Sim, sim. Mesmo, né? A gente tem internet, tem tantas questões. Mas mesmo os programas de TV dela, ela entregou coisas de qualidade na Record. Ela vai voltar a fazer coisas na Globo, né? De forma diferente, mas vai. Então, você vê que ela ainda rende tudo que ela fala, as pessoas prestam atenção. Então, quem era a estrela, ela era ela, né? Ela tem domínio ainda, né? Então, eu acho que ela perdeu a mão, ela esqueceu que as Paquitas eram crianças, eu não lembrava que as Paquitas tinham 9 anos. Nove Era de 9 anos. a 11 a média, né? No documentário das Paquitas, dando um spoilerzinho, quando falam que a Marlene não falava certas coisas, falando que os pais eram isso, que os pais eram aquilo, que os pais traíam as mulheres, que ela ia ser que nem a mãe, uma mãe desgraçada, não sei o que, a mãe falar isso pra uma menina.
Né? Daí ela fala assim, eu nunca falei isso. Aí, né, mostra um corte que não foi no ar na Xuxa, no documentário da Xuxa. Eles trazem esse recorte no das Paquitas. E a Marlene fala, eu nunca falei isso, ela tá louca, ela tá mentindo. Aí ela falou, como que eu minto? Como que ela fala que não conhece meus pais, que nunca viu meus pais? Se eu entrei com 9 e saí com 17. É impossível, realmente, ela não conhecer os pais. Então só aí você vê que ela realmente não tá falando a verdade. Né? E tanto que ela teve a oportunidade de poder falar as versões dela, ela não foi no documentário falar, ela se recusou, porque ela sabe que o bicho ia pegar pra ela. Então, porque aí já não ia ser a Xuxa só falando. E aquela velha história, né? São várias mulheres falando, não é só a Xuxa. O que essas outras mulheres têm a ganhar? Elas não são públicas mais, né? Tão públicas. Né? Elas vão aparecer agora, daqui uns 3, 4 meses, ninguém lembra delas, entendeu? Então é isso. Então ela perdeu a mão, não perdeu a mão, era uma época difícil, eu acho que ela, para segurar o rojão, ela precisava ser rígida, eu acho que sim. A gente vinha de uma época que diretores de TV, de modo geral, eram mais agressivos, gritavam em estúdio. Eu ainda peguei o finalzinho disso na MTV, vi muito isso na MTV ainda, antiga. Nossa, tem muitos relatos Porque de pessoas que passavam porque eu por peguei perrengues TV, lá, né? eu peguei, comecei a trabalhar na TV ainda já no final dos anos 90. Esse abuso de poder você pegou. Peguei no começo dos anos 2000, que eu já comecei a trabalhar em TV, eu já vi algumas coisinhas que eram os resquícios dos anos 90 e os 80. Por exemplo? Eu vi tudo no estúdio, gente bonita tem que ficar na frente, gente feia atrás. Ameaças. As ameaças não, ameaças acho que deve ser mais bastidor. Ameaças eu tive mais bastidor de corporativo, não vamos dizer artístico. Mas de em estúdio mesmo, que nem você vê lá, que você via. Só que a diferença é que todo mundo era mais adulto ali, né, na minha época. E não no caso das Paquitas, são crianças, isso que me pega, entendeu? Entendi. Eram Mas eu meninas. acho que essa pressão estética, ela ainda vem pra atualidade. Eu acho que a mulher ainda na televisão, como artista, não precisa nem estar na TV. Ela ainda sofre essa pressão estética que as Paquitas sofreram na época, sendo crianças. Uhum. Muito. A ditadura da magreza acho que ainda existe. Essa pressão estética padronizada existe. Por mais que você faça 1000 podcasts, entrevistas e as pessoas falem que tem espaço para todo mundo, você como assessor, como uma pessoa que está no meio, como um jornalista, você sabe que não é bem assim. Não, eu sei, porque eu tô fora do peso, eu sei muito bem, né, tá dentro da comunidade LGBTQIA+, como que funciona isso. Mas assim, vamos dizer assim, na pirâmide de tudo, a mulher sempre se ferra, né? Não adianta. Nos meus estudos de sexologia, você vê o porquê e da onde veio e não vai passar tão cedo, né? Não vai passar. Me explica um pouquinho, pra quem não sabe também, o Rick é sexólogo, ele não divulga tanto isso, mas já que você entrou no assunto, por quê da mulher sempre ter Porque vem desde os tempos dos homens das cavernas, né? Da negócio do homem ser mais forte. E aí, quando entra, assim, bem resumindo, né? Mas assim, do homem ser mais forte, do homem que buscava o alimento, né? Lembra que a gente sempre aprendeu que, quando a até falava dessa época, o homem estava puxando a mulher pelo cabelo, né? Então, assim, de Adão saiu Eva, as costelas de Adão saiu Eva. Então, assim, essas coisas, tudo isso vai reforçando ao longo do tempo as questões. E nas práticas das sociedades, as mulheres não tinham direito a prazer. As mulheres eram só um instrumento para ter filho, né? Então, inclusive, em muitas culturas, inclusive ainda atuais, ainda assim, se a mulher não deu um filho homem, ela não serve, ela não presta, entendeu? Né? O termo dar um varão, dar um varão, acho que até os anos 60 ainda é muito falado no Brasil. Então, valorizado, né? Dar o filho, homem. sim. Então, é isso, assim. Então, assim, se você for ver tudo... Porque, assim, se deu depois de um tempo que, assim, se concluiu que o homem, quando nasce o homem, é um presente de Deus. E qualquer coisa que não venha do masculino, você está renegando esse presente de Deus. Entendeu? Por isso que existe a homofobia, por isso... Eu falo que o machismo é o centro dos preconceitos, né? E aí depois você vê... Depois assim, de todas as histórias, vê que os grandes impérios foram feitos... Aí entra nas questões raciais das pessoas brancas,
Então foi indo, entendeu? Tudo que dominou o mundo foi sempre homens. Agora, você nessa cadeira é a terceira, quarta pessoa que me reforça que a comunidade LGBT é a menos, que, assim, é uma das mais problemáticas em questão de abraçar a diferença. Na diferença no sentido estético, no sentido de fazer uma piadinha. Muitas pessoas que passaram por aqui relataram que não se sentiam pertencentes e sofreram deboches, caçoamentos Porque, vindos na da verdade, própria comunidade. porque a comunidade LGBTQIA+, reproduz os preconceitos da sociedade, né? Então, assim, aquela síndrome do pequeno poder. Então, assim, se por exemplo, o gay hétero branco de classe social alta, ele não sofre o que o gay periférico afeminado sofre, ou mais ainda, a mulher periférica negra sofre, LGBT. Porque ele é um padrão. Porque ele é um padrão, ele tá dentro que a sociedade aceita. Eu já mesmo, eu falei assim que muita gente me respeita não pelo que eu sou, não pelo que eu sou, mas pelo que medo de eu denunciar, porque eu sou um jornalista, eu tenho acessos, entendeu? Então, assim, ele me respeita pelo que eu faço, não pelo que eu sou. Você sente que você teve que mostrar esse trabalho muito mais do que se você fosse um padrão. Você sente que as portas eu seriam já fui abertas padrão, pra né? Porque eu novinho, né, começando de carreira, eu era magrinho, não era padrão 100%, porque eu era LGBT, né? Eu sou moreno e tal, mas assim, vamos dizer, na questão de peso, eu era, né? Eu era jovem, a gente tá então falando das questões do etarismo, que também tá pegando muito agora, a geração Z é muito etarista. Muito, né? Entendeu? Ela passou de 30 anos, assim, gente, eu acho que não só, mas agora tá pior, porque, por exemplo, eu assisti uma série que chama Queer as a Folk, que foi da HBO, que foi uma das primeiras séries globais que falou do tema da LGBT do jeito que é a realidade, lá tinha um enterro do personagem com 30 anos. Que isso? Entendeu? Era um enterro simbólico. E aí hoje esse enterro, ele é digital, né? Seja nos aplicativos de relacionamento, de putaria, não no dia a dia, você fica invisível para as pessoas, entendeu? Aí você vai falar, e aí quem ousa ficar com uma pessoa mais gorda, às vezes fica escondido. Eu mesmo já tive a pessoa ir na balada, não fingi que não me via, mas vira e mexe, estava em casa. Você tá brincando? Sim, aí um dia eu cheguei aí um dia eu fiz ele em casa, o boy, e aí eu acabei com a raça dele e mandei ele embora, entendeu? O esculacho tinha que ter sido em público. Não, porque naquela época, tipo, talvez hoje eu teria feito o em público, mas naquela época eu não sei por que eu não fiz, entendeu? Eu fiquei, acho que surpreso, talvez. Mas, enfim, também você vê que a pessoa não foi o livramento, na verdade. Então, é isso. E a própria geração Z que fala que tem que ser tudo diverso, respeitar, não sei o quê. Mas você vai ver, tá com os padrões. Ai, tem que se amar o corpo do jeito que é. Ai, você tem que ser do jeito que é. Mas ele não tá com a pessoa que se ama. Ele tá com o padrão. Entendeu? Porque tem o etarismo, tem a gordofobia. E lembrando que eles têm muito medo, porque é uma geração muito insegura. Né? Você vê. E a geração Z tá voltando pro armário. Você sente isso? Sinto muito. Porque a gente teve uma onda progressista, nós tivemos um retrocesso do governo atual que abriu, por exemplo, a faixa da galera da minha idade, mais ou menos de 40 anos, que são pais, que devem ter uns filhos na casa de 15 a 20 e pouquinhos anos, estão voltando a falar coisas absurdas que eu ouvia nos anos 80 e 90. Reproduzindo esses discursos. E isso tá trazendo. E aí, assim, ao mesmo tempo que a pessoa tem informação, ela, por exemplo, nos anos 80 e 90, você tinha o preconceito e você não tinha informação. Então, você não entendia o que era. Essa é a diferença. Então, assim, eu com 16, 17 anos, o que era ser gay? O que era ser, sei lá, trans? Nem existia a palavra. Agora, você sabe o que é e você teme, porque você já entende o que é com 12 anos. Até menos. Entendeu? Até menos. E as piadas não são as mesmas, inclusive. Então, só que assim, a diferença é que você também era preparado para lidar mais com a vida. Entendeu? Você fazia as coisas com 15 anos, as pessoas trabalhavam. Onde é que a média das pessoas trabalhar é 18, 19. Né? Até pelas questões legais e por questões econômicas das grandes cidades e tal. Mas entendeu? Uma super proteção dos pais também, entendeu? Então você tá vendo muita gente que assim, que só falta o arco-íris cair na cabeça dele e ele falar que é hétero, entendeu? Por medo.